Gente, enquanto eu vou colocando a apresentação, vou contar uma historinha para vocês rapidinho. Alguém de vocês esteve aqui em 2007, quando eu fiz uma palestra também sobre esse tema, criatividade e inovação? Ou são todos novos e nunca estiveram comigo antes? Alguém esteve? Eu vou contar porque eu estava contando para as meninas o que tinha acontecido. Eu estive aqui, foi no dia seguinte do acidente da TAM em 2007. E infelizmente nesse dia eu tinha de manhã tido a notícia que eu tinha perdido uma pessoa muito querida. E eu tinha que vir fazer a palestra. E a gente acaba se envolvendo. Então eu vim como uma executiva formal, toda de preto, sapato de verniz preto, toda para falar de criatividade e inovação. E o seminário transcorreu normal, foi legal. Só que no final, na hora que todo mundo já tinha feito perguntas e tudo, veio uma pessoa me perguntar, chegou aqui no palco e falou assim: posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, lógico. Ela virou para mim e falou assim: como é que você trabalha com criatividade e veste desse jeito? Eu falei, bom, ela tem toda a razão. Então hoje, na hora que eu vim, eu falei, não, hoje eu vou vestida de Solange e vou vestida de criatividade. Então eu estou de tênis, toda à vontade, e o nosso workshop vai ter esse espírito, porque esse é o espírito quando a gente trabalha com criatividade e inovação. Então é super à vontade e a gente procura criar essa interatividade para que as coisas fluam. Então esse é o nosso primeiro começo. Segundo é o seguinte, vocês vão notar que tem alguma coisa estranha no jeito que eu falo, mas é porque eu sou mineira. Moro há 32 anos em São Paulo, mas continuo falando uai, por quê? Então vocês vão achar engraçado que várias vezes vai sair um uai aí de repente. E segundo, eu sou péssima com tecnologia, mexo com criatividade e inovação, mas mexeu em botão, não dá. Então vamos ver se eu consigo me entender bem com passar aqui. Consegui. Gente, quando a gente começa a falar de criatividade e inovação, a gente precisa entender por que isso virou palavra da moda. O que está acontecendo? Desde que o mundo se conectou, a tecnologia da informação praticamente fez com que a nossa vida mudasse. Vocês já notaram que hoje a gente não compra mais nada do jeito que a gente comprava antigamente? Vocês sempre que vão comprar alguma coisa, você entra primeiro na internet para a gente verificar preço, ver quem é que vende, aonde que vende, o que está sendo ofertado no mercado, o que deixou de ser ofertado. Então, mudou. Os nossos hábitos mudaram. Então, a tecnologia de informação fez com que as empresas, de uma hora para outra, tivessem que aumentar a sua velocidade de criação. E, ao mesmo tempo, nós perdemos a fidelidade dos nossos consumidores. Os consumidores são cada vez mais exigentes. Cada vez eles querem mais coisa por preços menores. Eles não são mais enganados porque a informação é acessível. Então, isso tem pressionado cada vez mais as empresas e as próprias pessoas a se transformarem. Então, o que nós temos visto acontecer no mercado é uma proliferação muito grande de produtos. Hoje, em média, são colocados no mercado 30 mil novos produtos por ano no mercado. Desses 30 mil novos produtos, 90% deles ninguém sabe, ninguém compra e desaparecem com muito pouco tempo. Então imagina o que isso vai acontecendo com as empresas e com a nossa própria vida. Cada vez mais estamos sendo inundados de produtos e cada vez mais as empresas vão gastando para criar, implementar, colocar no mercado e não ter sucesso com seus produtos. A gente sabe que 60% de todos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento que são feitos pelas empresas não chegam a levar o produto ao mercado.
E desses 40% desses investimentos, que são investidos em novos produtos, apenas 40% deles chegam ao seu destino final. E desses 40% que chegam ao destino final, somente 40% têm algum sucesso. Se você fizer a conta, a gente sabe que 3/4 de todo o investimento que é feito em pesquisa e desenvolvimento, desaparece. Então, essa é a pressão que a gente vive hoje em dia e a pressão que as empresas e vocês como empresários, como gerentes, estão vivendo. Recurso escasso, pressão alta, geração de criatividade, competitividade aumentando. Então, por isso que cada vez mais, quando a gente fala em inovação, a gente vê um auditório cheio. E alguns princípios estão começando a nortear a nossa vida. Primeiro, o foco no indivíduo. O indivíduo é o nosso centro. Dar cada vez mais experiências, produtos individualizados. Eu quero me sentir privilegiada, eu quero ser a pessoa para quem a empresa está voltando os seus produtos. Além disso, a gente vê que a flexibilidade impera. Então, ao mesmo dia que, como é um indivíduo, você tem que entregar para um indivíduo um determinado produto e a flexibilidade de ter aquele mesmo produto embalado, servido de alguma maneira um pouco diferenciada para um outro consumidor. Essa flexibilidade, cada vez mais, é importante. E, para você ter essa flexibilidade, as empresas estão sendo forçadas a buscar sistemas, tecnologias parrudas que comportem esse tipo de serviço, focado no cliente. Para fazer esse tipo de serviço e tecnologia, elas vão ter que trabalhar cada vez mais com o processo de colaboração. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma tendência foco no indivíduo, nós estamos vendo uma outra tendência que é empresas se unindo, principalmente com tecnologia, na qual uma entra com a tecnologia e a outra usa essa tecnologia para poder servir melhor. É o caso, por exemplo, da eBay e a Amazon. Hoje, quase todos os produtos que são comprados através do eBay são entregues pela logística do Amazon. Então, essas colaborações estão aumentando. E a gente tem visto que é através dessa colaboração é que novos projetos, novos produtos e novos serviços estão sendo criados. Além disso, é a velocidade. Velocidade é um outro princípio, é uma outra tendência que está norteando o processo das empresas. Cada vez mais o tempo entre criar, desenvolver, implementar e colocar no mercado está diminuindo. Então, para você se tornar competitivo, você vai ter que diminuir drasticamente esse processo. Velocidade passa a ser um desafio grande para todos nós. E isso tudo deságua numa palavra que se chama inovação. Então, eu preparei hoje para vocês, na minha apresentação, falar um pouquinho de o que inibe e o que nos causa, o que traz resistência dentro das corporações para a gente inovar, quais são as barreiras que nós temos para indivíduos como nós inovarmos, e um processo que vai ajudar. Eu trouxe os principais passos de um processo e quais são os princípios básicos desse processo, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais como é que vocês vão conseguir deslanchar nessa área de inovação. Toda vez que eu falo de inovação, primeira coisa, antes da gente começar, inovação e criatividade. Vocês sabem distinguir claramente o que é criatividade e o que é inovação? Alguém teria uma definição clara para mim de criatividade? Alguém se arrisca? Criatividade é uma boa ideia, uma ideia original, diferente, fora da caixa.
Criatividade é uma coisa original, é uma ideia nova, é algo fora da caixa. E inovação? Inovação é alguma coisa que já existe, melhorada, aperfeiçoada. Inovação é algo que já existe, melhorado, aperfeiçoado. Quem tinha falado aqui? Alguém falou? Olha, desculpa, como é que é seu nome? Henri estava ali, olha, 98% certo. Realmente, quando a gente fala de criatividade, é uma coisa nova. Só que criatividade, gente, é um talento. Então, todas as vezes que eu começo a falar de criatividade, eu pergunto, quem é que se acha criativo? Uma parte só da sala. Quem é que acha que não é criativo? Aquele bando de gente. Não, todos nós somos criativos. Criatividade é um talento inerente da gente. Então, criatividade é um talento. Inovação, a própria palavra já diz. Inovar, ação. Ação de inovar. Então, independe se é algo novo, se é algo que já existe, independe. Se você pegou uma ideia e transformou aquela ideia em uma ação e teve um ambiente social que quis usar a sua ideia, isso é uma inovação. E é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, qual é a curva de inovação. A inovação é uma curva, não é algo estático. Então nós temos a inovação que começa, que é a sustentável, que a gente tem pessoas que chamam inovação de eficiência, é aquela inovação que as empresas desenvolvem produtos para atender o seu próprio mercado. Como as empresas são focadas em manter continuamente seu lucro, elas desenvolvem melhorias, atributos diferenciados nos seus produtos para continuamente manter as suas margens e obter os preços prêmios dos seus produtos. Então, quando eu falo em inovação sustentável, eu estou falando a inovação de algo que já existe e que eu vou melhorando, criando atributos. Um exemplo, indústria automobilística. Todos os anos a gente tem carros que vão mudando, atributos, novos modelos, novos formatos, X3, X4, Y2, com freio ABS, não freio. Tudo isso são inovações que vão sendo criadas, que vão dando ao produto final características novas para saciar um determinado mercado consumidor, que é um mercado ávido por coisas novas. Então a gente chama que, normalmente, a inovação sustentável, ela está direcionada para um mercado consumidor de ponta. Lá no alto da curva de consumo, é aquele consumidor que está constantemente querendo coisas novas. Então, por exemplo, tem gente que sai um modelo novo de celular, já vai lá correndo, troca. Então, essa é a inovação sustentável. E ela está muito ligada com as grandes empresas. Porque as grandes empresas, elas precisam manter os seus lucros, as suas margens de lucro, então continuamente elas fazem essa inovação, que é uma mudança contínua dentro do mesmo produto, dentro da mesma área e atendendo normalmente um mesmo segmento de mercado. Na hora que eu começo a migrar e chego no final da curva de inovação, eu tenho a inovação radical. É aquela que não existia o mercado, não existia o consumo e aparece de repente uma tecnologia, um produto inovador que começa a despertar e criar um novo mercado. Então, por exemplo, é o surgimento do iPod. Quando ele apareceu, não existia. E se a gente olhar atrás, tem vários produtos que a gente chama que criaram uma descontinuidade no mercado, mudaram hábitos, criaram novos consumidores. Então, notem que quando eu falo de inovação e a curva de inovação, eu saio de mercados conhecidos para mercados completamente novos na Radical. Eu saio de risco baixo
para risco muito alto na Radical. Eu saio de mercados conhecidos para mercados desconhecidos. E o mais importante, 85% das inovações que se conhece hoje, elas estão no incremental e respondem por mais ou menos 32% do lucro das empresas. Enquanto a inovação radical responde por 15% das inovações atuais e mais ou menos por 68% dos lucros. Então a pergunta é, onde vocês acham que as empresas querem atuar? Obviamente que é na Radical. Por quê? Um produto, uma ideia, modifica totalmente uma empresa. Então é por isso que hoje a palavra inovação começa a aparecer em todos os lugares. As empresas estão ávidas em busca de algo que vá transformar a sua empresa. O produto inovador, ele retroalimenta uma empresa de tal maneira que ela muda o mercado, muda a estrutura da empresa, muda a cultura da empresa e gera muito mais lucro. Então, quando eu falo de inovação e de processo de inovação, eu estou falando basicamente de 3 variáveis. Eu estou falando de processo, que você precisa ter um processo instalado para você captar e colher continuamente ideias dentro da empresa. Eu preciso ter um ambiente na empresa para que a empresa consiga continuamente fazer com que as pessoas contribuam. E esse ambiente tem que ser um ambiente que dê vazão das pessoas errarem e se arriscarem. E estou falando de pessoas. Então, quando eu falo de inovação e processos organizacionais de inovação, eu estou basicamente falando em 3 variáveis. Processo, pessoas e o ambiente, que vão criar um produto e esse produto retroalimenta esse círculo. Então, a gente tem até igual os 4P de Kotler, a gente tem os 4Ps da inovação, que é o People, Process, Place and Product. Então, são essas variáveis que eu, quando falo de inovação e processo de inovação, é com isso que eu estou trabalhando. Então, só para a gente exemplificar que tipos de inovação existem e como é que elas funcionam, eu trouxe um exemplo para vocês verem. Como é que a gente comprava tênis? Tem alguém que é corredor aqui? Então, provavelmente, você já foi comprar tênis, chegava numa loja de tênis, você tinha uma grande variedade de marcas e cada um deles com um detalhe. Uma planilha, um amortecedor, um formato, esse com ar, esse sem ar. E a gente tinha lá as marcas ASICS, Adidas, Reebok. Então, e a Nike. Uma variedade enorme. Até que apareceu o Nike Plus. Quem é o usuário do Nike Plus? Poucos. Então, eu vou contar para vocês a grande sacada que aconteceu na venda de tênis. A Nike entrou num processo de colaboração com a Apple. Aí mudaram a maneira de vender o tênis. Lembra quando eu falei do princípio indivíduo, colaboração, flexibilidade? Então, o que a Nike fez? Bom, eu tenho um tênis para corredor. A Apple tem o iPod. Elas se uniram, criaram um dispositivo que é um sensor que vai encaixado na palmilha do tênis. Não sei se aqui tem o coisa de mostrar. Bom, de qualquer jeito, aquele sensor ele é instalado dentro da palmilha do tênis. À medida que a pessoa vai correndo, esse sensor capta todos os sinais vitais da pessoa. Velocidade, batimento cardíaco, pressão. E depois que a pessoa corre, ela chega em casa e conecta no iPod Nano esse sensor. Que ali, ó, o receptor
ele é acoplado no iPod. O iPod, a pessoa entra no site... Opa, fiz alguma coisa estranha. Vamos ver se eu sei voltar. Como é que eu faço? Próximo. Vou pôr aqui no próximo. Vê se você consegue. Bom, enquanto ela consegue, a Nike fez um site no qual a pessoa se inscreve, dá os dados da pessoa, conecta o seu iPod, ele descarrega, ele faz a leitura de todos esses sinais vitais e, ao descarregar, o próprio site começa a fazer gráficos de acompanhamento da sua corrida. O que isso aconteceu? O que isso modificou? Modificou que, primeiro, você, ao comprar um tênis, você leva junto todo um serviço de acompanhamento da sua corrida. Mas não é só da sua corrida. Você começou a fazer corridas com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Passou? Então, não passou. Aqui ainda tem alguma coisa estranha. Acho que a gente bloqueou algum botão. Aperta esse aqui de novo. Bom, não está funcionando nada. Olha aqui. Ui, agora saiu de vez. Bom, enquanto eles fazem... Então, com isso, as pessoas começaram a competir umas com as outras virtualmente. Então, você entra num site, todos os dias que você faz a sua corrida, ele faz a leitura e vai computando os seus rendimentos, as músicas que você escutou, o que você fez, qual foi o tempo, qual foi o rendimento. Então, todos os seus dados ficam registrados na Nike. E você começa a competir com as pessoas no mundo inteiro. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês ver uma grande sacada que eles fizeram. Agora, no início do ano, eles fizeram uma competição mundial, homens versus mulheres. Então, o que aconteceu? A Nike teve uma grande sacada. Com isso, além de aumentar a venda de tênis enormemente, ela começou a ter dados das pessoas. Imagina com esse monte de informação sobre gosto, tempo, dados pessoais, dados de pressão, dados inclusive relacionados à saúde. Essa massa de informação gera um potencial enorme de inovação. Então, por exemplo, hoje a Nike sabe que as pessoas correm em média 35 minutos. Depois de feriados prolongados, essa corrida aumenta.
Ela sabe, por exemplo, qual é a música preferida no mundo inteiro das pessoas que correm. Quem é que chuta aí o nome da música que é preferida? Hã? Não, é aquela do Rock 3. Como é que chama? Eu esqueci o nome da música. Eyes of the Tiger. Então, são informações que vão ampliando o leque de potencialidades de inovação para a empresa. Então, com isso, ela já está pensando em novos modelos, vestidos, roupas, tudo relacionado com esse monte de informação. Então, simplesmente por essa parceria, nós vimos que tivemos uma inovação de ruptura, uma mudança de tecnologia, marketing de relacionamento, processo de venda, inovação de vendas. Então, uma grande gama de inovações simplesmente por uma sacada de colaboração e de parceria entre duas empresas. Então, isso é fácil da gente conseguir? Não é. Então, se fosse fácil, a gente tinha um Nike Plus aí acontecendo para a gente quase todos os dias. Então, o que acontece? Quais são os desafios e barreiras que as empresas têm que elas não conseguem implementar e criar um Nike Plus todo dia? Então, eu vou começar falando um pouquinho da organização. Uma empresa, ela é feita de capacidades. E por capacidades, eu estou definindo recursos, né? As empresas têm a parte de ativos, ela tem caixa, ela tem tecnologia, ela tem produtos, esses são os ativos de uma empresa. Além disso, ela tem processos, gestão, logística, comunicação, de orçamentos. Então, tudo aquilo que uma empresa tem que transforma o recurso em produto são processos. E tem processos que são formais e processos que são informais, aqueles que circulam dentro da empresa e que você não conhece. Então, são os processos, por exemplo, os decisórios. Aliás, os processos informais, normalmente, eles têm um impacto muito maior no processo de inovação do que os processos formais. E eu vou explicar por quê. E nós temos os valores. Os valores aqui, eu estou querendo dizer que é tudo aquilo que as pessoas, ao trabalharem numa empresa, precisam aprender para tomar a sua decisão. E aí é que entra a conjugação processos informais e valores. Então, imagina, à medida que uma empresa vai crescendo, ela precisa ir passando para todos os seus funcionários, colaboradores, definições claras de procedimentos, de processos. E aquilo vai se enraizando. E eles estão muito ligados, principalmente, na escolha de uma nova ideia, na tomada de decisão. Então, à medida que a empresa vai crescendo, isso vai passando para a ponta e vai estruturando a empresa, porque senão ela não cresce. Aliás, esse é o grande foco das empresas, ter processos muito bem estabelecidos, para que ela possa mover e fluir tranquilamente. Só que o nosso engano é, à medida que eu estruturo, que eu estabeleço processos, que eu organizo, que eu vou delegando essa decisão para a ponta, eu vou criando barreiras que são inibidoras do processo de inovação. Por que isso? Porque a tomada de decisão, então vamos pensar principalmente numa dos valores mais importantes para a empresa, que é margem, lucro. Então, à medida que uma empresa vai crescendo, ela vai adquirindo capital overhead, ela vai adquirindo mais custo fixo, e para ela minimizar ou balancear esse custo fixo, ela precisa ter produtos que deem mais margem que vão pagar esses custos fixos. E isso vai chegando na ponta da empresa e quem está lá tem claramente a noção que ela precisa ter produtos premiums que possam pagar esses overheads e esses custos fixos. Então, imagina um pobre coitado, um vendedor na ponta da cadeia recebe uma oferta
de uma inovação inimaginável. Mas ela é feia, não tem um aspecto atrativo, porque toda inovação, quando ela é criada, ela não tem um aspecto do produto acabado, ela é arriscada. Chegou lá na ponta, ele mentalmente vai se perguntar, eu vou levar isso lá para cima? Isso daqui não tem a cara da minha companhia. Isso daqui não vai trazer a margem que ela está precisando. Então, aquela ideia que foi gerada nas pontas ou no meio dentro da empresa, ela morreu ali. Então, hoje, quanto mais estruturada, mais cheia de processos uma empresa maior é a dificuldade dela de trabalhar nas inovações radicais. Bom, então vocês vão me perguntar, então quer dizer que empresa grande, ela não faz inovação radical? Faz sim, mas ela tem que ter uma observação muito maior e estratégias diferenciadas para ela poder captar a inovação radical dentro dos seus processos. Então, o que eu estou falando se resume no seguinte: empresas menores com recursos são formadas normalmente de um grupo pequeno de gestores e estão baseada principalmente em recursos, ela é muito mais flexível para gerar inovação radical. À medida que ela vai se estruturando, ela vai tendendo a trabalhar menos na inovação radical e mais na inovação sustentável, para sustentar seu mercado, seus clientes. Então, o que as empresas grandes precisam fazer para que elas consigam quebrar essas barreiras? Então, elas precisam desenvolver novas capacidades. Então, a empresa grande, para ela cultivar a inovação, basicamente são 3 estratégias. Quando eles diagnosticam, primeiro, tem que ter um processo de coleta dessas informações, dessas ideias. Quando surgir algo que seja realmente diferenciado, criar um time à parte, dentro da estrutura organizacional, para fazer com que aquela ideia floresça. Senão, os próprios critérios de avaliação e controle matam as ideias. Então, um caso típico, por exemplo, a HP, quando ela desenvolveu a impressora jato de tinta, ela já tinha as impressoras lasers, que eram as impressoras caras e que detinham o mercado. Essa impressora HP, a jato de tinta, ela foi desenvolvida na unidade da HP lá em Idaho, nos Estados Unidos. Desenvolveu, comprovada a eficiência, barateou enormemente o custo da impressão comparado com o que existia no mercado, que era impressora laser, e comprovou que aquilo dava uma rentabilidade, jogaram na estrutura da HP. Não durou 6 meses. Eu estou exagerando, mas talvez 1 ano. Porque na hora que gerou na mesma equipe de vendas, que vendia a laser dava uma margem muito maior, os clientes já eram cativos, mercado fácil de vender. Vocês acham que os vendedores iriam se interessar em vender um produto novo mercado, margens pequenas e que era um mercado muito mais pulverizado? Então, morte definida do processo. Foi aí que a própria gestão da HP resolveu pegar a jato de tinta e colocar numa unidade completamente diferente, fora do mercado. Ela foi testada e novamente introduzida no mercado no Canadá. E do Canadá, uma empresinha menor e com vendedores treinados, especializados, foi com que ela conseguiu expandir e hoje é um grande sucesso de mercado. A gente nem fala mais em impressora laser. Muito mais barato. E isso é o caminho normal nas grandes empresas quando a gente fala de inovações radicais. Uma outra maneira de se fazer isso é você descobre uma grande oportunidade e faz esse spin-off dessa oportunidade, cria uma nova empresa. Então, é o que a gente vê com muita frequência com as empresas de tecnologia. Ou, quando você quer desenvolver um novo produto e não tem essa tecnologia, você faz o contrário, você compra a tecnologia. E aí você vai comprar aquela empresa que tem a tecnologia. Isso aconteceu
com muita frequência na década de 90 pela Cisco. A Cisco comprou muitas empresas. E, na verdade, o que a Cisco estava comprando era a parte de recursos. Ela comprava, era aquele grupo de engenheiros, conhecimento, mas muito mais recursos. Então, ela comprava aquela tecnologia e incorporava dentro dos processos da própria empresa. Então, isso são as barreiras que a inovação tem que enfrentar em grandes empresas. Então, são as barreiras processuais. Há pouco tempo eu estava dando uma palestra mais voltada para essa área de produção. E uma pessoa, depois da palestra, chegou para mim e falou assim: Solange, você sabe que você tinha razão? Porque a nossa empresa era uma empresa de uns 100 funcionários, mais ou menos. Ela ficou completamente engessada depois que nós instalamos a ISO 9000. A ISO vai criando uma série de processos. E as pessoas acabam ficando que nem cordeirinho, ali funcionando. Depois que implantou toda essa capacidade de geração, ela praticamente ficou perdida em algum lugar. E as pessoas se introduziram nos hábitos. Bom, isso daqui são as barreiras organizacionais. E as pessoas? Aí eu trouxe só um slide para vocês. Por que inovar é tão difícil? Primeiro, porque a gente tem dificuldade de enxergar a oportunidade. Nós estamos tão embutidos no nosso dia a dia, tão voltados nos nossos processos, que a oportunidade passa e você não vê. Mesmo porque na nossa cabeça está embutido margem, sobrevivência. Então, aquela oportunidade pode não ter o formato igual àquilo que significa lucro. Então, ela passa e a gente não enxerga. Então, nós não conseguimos antecipar mudanças. E agora nós vamos entrar um pouquinho na parte pessoal para nós entendermos as nossas dificuldades em antecipar mudanças. As ideias que a gente gera não chegam a ser ideias brilhantes, não são ideias diferenciadas. A gente tem uma mania de gerar muito, mas muito do mesmo. Quando nós vamos entrar no processo, vocês vão ver que a gente tem uma capacidade limitada de geração de ideias para um determinado foco. Na hora que alguém pede, olha, vê se você gera aí algo diferente, novo, você vai lá no papel e escreve o quê? Umas 2, 3, 4 ideias e acha que gerou algo novo. Tá? Então, nós temos essa dificuldade. E quando nós geramos, nós mesmos descartamos, nós mesmos matamos a ideia que nós geramos. Nós não confiamos que aquilo pode se tornar um sucesso. Então, uma brincadeira com vocês. Quero que vocês fechem os olhos, um minutinho, e vão imaginar um animal de uma outra galáxia, completamente diferente da galáxia da Terra. Fechem os olhos e visualizem esse animal. Uma galáxia distante, completamente diferente da galáxia da Terra. Visualizem um animal. Vamos lá? Quem conseguiu visualizar esse animal? Quem visualizou esse animal como algo simétrico, com o lado direito e com o lado esquerdo simétrico? Levantem a mão. Quem conseguiu visualizar esse animal com 3 partes, cabeça, tronco e membros? É uma brincadeira que eu sempre faço. Imagine, eu estou pedindo para vocês imaginar e falando, é uma galáxia completamente diferente. Completamente fora do nosso universo. E mesmo assim, nós imaginamos coisas muito semelhantes do que a gente tem. Então, esse é um desafio nosso.
Por que que isso acontece? E aqui eu vou falar um pouquinho das barreiras pessoais. Por que que a gente não consegue criar coisas novas, diferentes? E eu vou começar falando do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele representa 2% da massa corpórea do nosso corpo. E em repouso, ele absorve 20% do oxigênio. Em repouso. Então, para a gente continuar vivendo, o nosso cérebro precisa de 20% de toda a energia que nós absorvemos. Só para vocês terem uma ideia, o coração absorve 10%, o cérebro 20%. Então, quando você vai concentrar, pensar, isso aumenta. Então, qual é o artifício que o nosso cérebro faz para sobreviver? Ele economiza energia o tempo todo. E isso é cada vez mais comprovado pela neurociência. Então, nós estamos cada dia mais entendendo mais o que o cérebro faz através das descobertas da neurociência. Então, 3 ações que o cérebro faz para poupar energia. A primeira delas é a dispersão. Enquanto eu estou aqui falando, tem gente que já pensou, nossa, esqueci o meu carro com a luz ligada, eu preciso pagar o imposto, nossa, a empregada, eu esqueci o dinheiro, eu vou ter que responder o e-mail. Então, o nosso cérebro não consegue focar. E isso é um artifício que ele usa para economizar energia. Toda vez que ele está fora, que ele não está pensando, focado, concentrado numa ação, ele está economizando energia. E isso ele faz o tempo todo com a gente. Uma outra atividade, que é a reação, ela vai um pouquinho para o Darwin. O Darwin falou que o nosso cérebro e as partes e a evolução do mundo em geral, ela foi adaptativa. Permaneceram aqueles membros, partes animais, que se adaptaram melhor na evolução. E o nosso cérebro não foi diferente. Nós podemos falar que o nosso cérebro são 3 em 1. O nosso cérebro primitivo, que é a base, é o tronco do nosso cérebro, ele vem de quase 300 milhões de anos. E é o cérebro primitivo que a gente ainda vê nos répteis. Então, a gente chama esse cérebro primitivo de reptiliano. E a função básica dele está ligada à sobrevivência. Reações. Então, imagine um jacaré. O jacaré viu algo diferente, ou ele vai atacar, ou ele vai comer, ou ele vai fugir, e se for algo do mesmo sexo, ele vai acasalar. É a sobrevivência. Então, esse foi o cérebro, que é a base atual do nosso cérebro, que é o cérebro primitivo, de 300 milhões de anos. Depois veio o cérebro límbico, que são o emocional, que veio de 20 milhões de anos. E muito mais recentemente, cerca de uns 50 mil, apareceu o córtex, que é o nosso cérebro racional. Mas quem acha que nós somos seres racionais está muito enganado, porque a grande maioria das nossas atividades são baseadas pelo nosso cérebro primitivo. Um exemplo clássico que eu cito é o seguinte: hora do almoço, você vai comprar um lanche muito rápido no supermercado, entrou no supermercado, você tem 3 itens na sua mão, você vai para a fila expressa do supermercado e muito apertado com horário. A primeira coisa que você faz é olhar para o cara da frente e contar o número de itens que tem na cestinha dele. É a sobrevivência. Aí você vai, se ele tiver mais, aí você vai ficar chateado. Então é o límbico. E a última parte que entra é o racional. Que ação que eu vou tomar? E esse processo de milésimos de segundo é o que acontece no nosso dia a dia. Então, quase todas as nossas ações são pautadas nessa sequência. E as informações que a gente guarda no nosso cérebro também guardam essa sequência. Então, imaginem vocês com uma ideia nova dentro da empresa. Ou você absorve,
Ou você rejeita, você foge, né? Ou você come. Então, esse é o caminho natural das coisas que a gente faz, porque é assim que o nosso cérebro trabalha com a gente. E, por último, é a padronização. Nós guardamos as informações no nosso cérebro de uma forma padronizada. Elas estão sempre associadas. O cérebro guarda a informação com formas associativas. E essa padronização, ela, de uma certa forma, é uma grande barreira, porque todas as vezes que nós vamos buscar coisas novas, a gente vai buscar o que está gravado. E aí a grande dificuldade nossa é o seguinte: absorver e gravar é rápido. Agora, mudar o que está gravado é complicado. E sabe por quê? Porque desde que a gente grava a primeira vez, você faz milhares de vezes a mesma coisa. Então, não é que o cérebro seja burro. Não é isso. É que nós reforçamos isso milhares de vezes, todos os momentos da nossa vida. A gente está reforçando as informações, as rotinas, a maneira de pensar. Então, para você quebrar isso, vocês vão ter que trabalhar. Esse é o esforço. E o processo, quando vocês tiverem a gente começar a falar, o processo vai ajudar vocês a quebrarem essas 3 barreiras de reação, de padronização principalmente, e de falta de foco. Uma coisa da padronização. Se eu pedir para vocês rapidamente falar de todos os meses do ano. Fácil. Na sequência. Se eu pedir para vocês falar por ordem alfabética. Saiu da padronização. Da padronização, a maneira como nós pensamos. E essa padronização somos nós. É o que nós somos. Então, quando você está trabalhando com criatividade e inovação, você vai ter que se forçar a sair dessa padronização. Vocês já notaram que toda vez que a gente está em casa fazendo uma refeição, você senta sempre no mesmo lugar? Por quê? Experimentem, quando voltar, sentar em lugares diferentes. Porque a perspectiva muda. A maneira como você enxerga as outras pessoas, conversa, altera. São esses hábitos, essa padronização enraizada que nós mesmos criamos continuamente, é a grande barreira para nós criarmos coisas novas. Resultado de um teste feito no Creative Education Foundation. Olha lá também mais uma razão. De 4 a 5 anos, nós acessamos 98% da nossa imaginação. De 10 a 11, cai para 10%. De 15 a 16, 12%. E mais de 30, 2%. Então, nós estamos todos trabalhando com 2% do nosso potencial imaginativo. Então, as nossas dificuldades começam por aí. Mas por que não resgatar o 4, 5 anos que está dentro de você? E, aliás, se a gente for pegar os modelos novos das empresas novas, os Googles da vida, a quantidade de... Olha Endeavor! A gente vem aqui, só tem uma moçada jovem, bonita, dinâmica, inteligente. Não estou falando que a gente tenha que ser dispensado, não, porque senão eu estou fora. Mas é a atitude que esse povo, que os jovens têm de estar abertos e não tão enraizados, tão padronizados igual nós somos, é que faz e amplia a possibilidade da criação. Então, vou falar para vocês no processo, agora é processo. Como é que a gente lida com barreiras organizacionais e barreiras pessoais? Dentro do processo de inovação, a gente tem 2 tipos de pensamento. O pensamento reprodutivo e o pensamento produtivo. O reprodutivo está muito ligado com os nossos padrões, é a repetição. Mas ele é importante, porque o pensamento produtivo, reprodutivo, ele está ligado com eficiência, com melhoria, cada vez fazer melhor, cada vez sempre
dentro das nossas rotinas e atingindo eficiência máxima. Mas se eu quero inovar, meu amigo reprodutivo me perdoe, mas eu não posso trabalhar com ele. Aliás, eu vou trabalhar com ele, mas no momento certo. Porque quando a gente está trabalhando no processo de inovação, tem um momento que eu trabalho com o reprodutivo e tem um momento que eu trabalho com o produtivo. O produtivo é aquele pensamento que vai criar. E ele tem duas fases diferentes no processo. Ele tem uma hora que é só criar, 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 e uma outra que é escolher, 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 que eu chamo do pensamento crítico. Então, o processo, ele é formado o tempo todo, intercambiando os dois tipos de pensamento. Então, quando eu falo no pensamento criativo, eu pus até a imagem da criança. É buscar essa criança que está dentro da gente e eu vou buscar quantidade. Então, quando a gente está trabalhando no processo, nós separamos a criação quase em três partes. A primeira parte da criação, de geração de ideias, a gente estimula as pessoas a gerarem ideias, mas a gente vê que gera muito coisas que estão no mercado, coisas conhecidas, coisas que todo mundo já viu, conhece, que são pequenas associações. A segundo terço, com as ferramentas apropriadas, a gente já começa a sair um pouquinho dessa área conhecida. E somente no último terço do processo de criação é que você começa realmente a criar coisas diferentes. E normalmente elas são meio assim, doidas, fora do contexto. E infelizmente, como a gente tem aquele padrão estabelecido, a gente tende a matar esse último terço, que é normalmente de onde saem as melhores ideias. Então, um exercício para vocês, quando chegarem em casa e quiserem fazer um trabalho desse. Estipulem um número. Se vai desenvolver uma meta nova, um projeto novo, falem com vocês. 50 ideias. Vocês vão ver que para fazer 5, vocês vão fazer isso. Aí dos 5, mas vocês estipularam 50, comecem a fazer conexões, comecem a forçar. Vocês vão ver que vai chegar uma hora para chegar nos 50, vocês vão começar a escrever um monte de bobagem para chegar nas 50. E é nesse monte de bobagem, é quando o sensor de vocês tirar folga, é que vocês vão começar a fazer as conexões diferenciadas. Então, todas as vezes que forem fazer uma geração para uma coisa nova, estipulem um número grande de ideias. E se forcem a buscar essas ideias, porque senão vão gerar mais do mesmo. Então, quando eu estou na parte de avaliação de escolha, eu vou ter outro tipo de postura. Aí eu vou escolher dentro de critérios já pré-estabelecidos. A diferença é, quando eu estou no criativo, eu estou na expansão, na quantidade, no muito, no doido, diferenciado, inusitado, tudo muito. Quando eu passo para o crítico ou avaliativo, eu sou seletiva, criteriosa, apreciativa, porque eu vou começar a olhar as ideias geradas, mas não de uma maneira subjetiva, dentro dos meus padrões, mas dentro dos critérios que eu estou escolhendo. Então, eu vou apreciar ideias que estão ali dentro de avaliação com critérios diferentes, buscando combinação, olhar quais são os princípios que estão por trás e não descartar imediatamente. E o segredo quando a gente está trabalhando é, primeiro, se estiver gerando, só gerem. Gerem, 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 gerem. Depois é que faz a escolha. A nossa tendência é gerar e matar, gerar, escolher, gerar, escolher, gerar, escolher. E você não cria nada. Então, no processo criativo, ou no processo de inovação, primeiro enche folhas de ideia. Estipula critérios de avaliação, depois escolhe. E durante o processo, a gente trabalha o tempo todo, escolhe, gera,
depois escolhe. Escolhe, gera, depois escolhe. Mas sempre separado, nunca junto. E esse é o grande desafio, porque nós fazemos isso o tempo todo juntos. E aí nós não conseguimos gerar. Mas aí não cai numa área de conforto, você vai voltar para 5? Não, porque quando você estabelece critérios, até para estabelecer critérios, você faz a mesma coisa. Você não usa exatamente os mesmos critérios. E durante um processo, a gente trabalha muito qual é a coisa original? Sempre a gente busca o que é original? O que eu posso usar a minha imaginação? Então, a gente sempre trabalha com base não só em preço, custo, investimentos, que isso vai afunilar demais. Essa parte, vocês vão ver, vai entrar no final do processo. Então, vamos falar do processo, e eu sempre trago, para explicar o processo, a esfera de Hoberman. Vocês conhecem esse objeto? Esse objeto, na verdade, é uma brincadeira de criança, porque ao segurar, ele abre. Então, ele reproduz exatamente o processo de criação. Quando eu estou assim, eu estou no processo de expansão. Vocês veem que tem espaço, estou aberta. Então, aqui dentro eu posso encher com muitas ideias. O espaço totalmente aberto. Quando eu vou fazendo o processo usando o pensamento avaliativo, essa esfera vai fechando. Eu vou escolhendo, mas eu nunca faço isso. A escolha durante o processo, ela é devagar, porque senão eu perco muito potencial criativo dentro do processo. Então eu sempre vou olhando as ideias e buscando nas ideias o que está por trás disso. Qual é o princípio? O que eu posso aproveitar antes de descartar imediatamente? E em cada etapa que vocês vão ver agora, o movimento é igual. Primeiro gera, depois escolhe. Sair da primeira fase, a segunda fase, gero bastante, faço de novo, escolho. Terceira fase, abro, faço de novo, escolho e gero. Então, nós vamos ver agora o processo chamado imaginar. O imaginar é um processo meu, ele foi produzido com uma série de ferramentas e baseado no processo criado em 1954 pelo Creative Education Foundation, que é o processo de solução criativa, e mais algumas melhorias e ferramentas que foram desenvolvidas aí na década de 80 e ultimamente, agora em 2002, de um processo do Canadá. Então, como eu milito há muitos anos nessa área, eu montei um processo que eu trabalho e que, para mim, faz mais sentido dentro da nossa cultura, dentro do que a gente trabalha, e eu chamei esse processo de imaginar. E o imaginar, cada uma das palavras dele, significa uma fase do processo. Então, o imaginar começa com inovação. Aqui nessa primeira fase, será que eu consigo clicar aqui? Consigo, né? Nessa primeira fase, é o desejo de mudança. Eu estou me perguntando o que eu quero, né? Quero pensar no novo, quais são as minhas dificuldades, quais são as coisas que mais estão me atingindo, ou quais são as coisas que realmente eu quero mudar. Eu quero trabalhar no início com a inovação sustentável, eu quero trabalhar no final, eu quero buscar uma radical. O que eu quero fazer, né? Quais são as coisas mais difíceis? Quais são os princípios e paradigmas que eu quero desconstruir? Por exemplo, a Procter & Gamble, no início da década de 90, 94, 95, ainda o presidente era o Lafley. A Procter & Gamble, naquela época, toda a inovação da empresa era feita internamente dentro da empresa. 35% era o rendimento entre criar e conseguir aproveitar. E fora que o consumo de investimento que a empresa estava absorvendo era muito grande. Aí o Lafley falou, bom, a partir de hoje, isso devia ser 94, 95,
50% de toda a inovação da nossa empresa vai vir de fora da empresa. Gerou um paradigma, gerou um objetivo. E foi a partir dessa mudança que a empresa começou a criar todo um novo processo de inovação e criar uma cadeia de parceiros, e não só os pesquisadores. Então, por exemplo, ela hoje deve ter um time de mais ou menos aí uns 2.000 cientistas espalhados no mundo inteiro. Da noite para o dia, ao ele definir essa estratégia, a cadeia passou para 50.000. Então, ele montou uma rede, uma conexão de colaboradores e parceiros totalmente digital, que hoje é responsável pelo grande sucesso de inovação que é a Procter & Gamble. Então, a gente começa no processo definindo para onde que nós vamos e o que eu quero fazer. Depois eu entro na parte de mapear oportunidades, e aqui o importante é... Nossa, já foi direto. Quando eu falo em mapear, eu diria que essa é a parte mais importante do processo de inovação. Porque nossa tendência, quando a gente vai mapear uma oportunidade, é buscar o mercado que a gente atua. É entender mais dos nossos clientes. E aí eu vou contar uma historinha interessante para vocês. Eu tenho uma parceria internacional e eu fui trabalhar com uma empresa nos Estados Unidos que atingiu uma cadeia de fast food no Middle West dos Estados Unidos. E o desafio dessa empresa era aumentar as vendas, tanto de sanduíches, quanto de sucos, quanto de milkshakes. Então, eles conseguiram aumentar de todos os outros produtos, mas o milkshake estava estagnado. Então, a equipe de marketing já tinha feito propaganda, já tinha feito aqueles pacotes, compre um sanduíche com mais um milkshake, portanto, e tal. E a venda do milkshake continuava estagnada. O mapeamento normal de marketing é os consumidores, qual é o mercado, muda preço, propaganda, faz processo. Então, um monte de coisa, muda sabor, cria coisas novas, nada. A empresa, então, resolveu criativamente contratar uma empresa para mapear exatamente o que acontecia com o milkshake. E essa empresa contratou jovens que ficavam sentados 24 horas por dia nas lanchonetes, vendo quem era esse consumidor. Depois de quase um mês de pesquisa, eles descobriram o seguinte: o milkshake era comprado por 2 tipos diferentes de pessoas. Primeiro, eram executivos, que essa lanchonete é uma cadeia que ela está sempre na periferia das grandes metrópoles. Então, eram executivos que moravam na região e que iam enfrentar as highways e comprava aquele milkshake porque saía atrasado, tinha de pegar alguma coisa rápido, queria algo nutritivo, algo que não sujasse a gravata ou as mãos, que não ficasse pregando e que não sujasse o carro. Esse era o primeiro perfil. O segundo perfil eram pais que no final da tarde iam levar seus filhos para comer alguma coisa. E como ele se sentia culpado da alimentação do filho, o filho chorava, brigava e tal, ele entuchava um milkshake na criança, mas como o milkshake tinha aquele padrão normal e é viscoso, normalmente a criança, como o pai estava com pressa, queria sair correndo, acabava não tomando o milkshake inteiro, metade ia para o lixo. Então, são perfis completamente diferentes. Então, quando eles mapearam, o que eles, afinal, depois desenvolveram? Desenvolveram um tamanho pequeno para a criança e um tamanho nutritivo, proteico, com vitaminas, minerais, para esse executivo. Quer dizer, se não tivessem feito esse mapeamento inicial, provavelmente não teriam chegado a nenhuma dessas conclusões. Então, mapear é extremamente importante no processo. Ainda faltam 30 minutos? Não, mas nós vamos ter bastante tempo. Então, mapear é extremamente importante quando vocês fazem o processo. E o mapeamento,
a gente abre o leque. Normalmente a gente vai atrás de qual é o incômodo, o que está acontecendo, o que é importante, quem são as pessoas envolvidas, por que isso é importante. Então o que a gente trabalha? A gente trabalha com o incômodo, com informações, com a importância, com quem está envolvido, e aí a gente cria uma visão. O que seria legal quando isso daqui estiver funcionando numa boa? Então, nessa primeira fase, no mapeamento, e normalmente a gente amplia, a gente tem uma ferramenta chamada 5W1H, que é o que, quando, como, porquê, onde. Só que quando a gente faz esse mapeamento, a gente não fica só no o que, é o que mais, quem mais, quem está e não deveria, e quem não está e deveria. Então a gente aumenta muito o nosso leque de perguntas. É uma fase que demora pesquisa. A gente tem que pesquisar. O perfil ideal das pessoas que trabalham nessa fase, normalmente são pessoas que são pesquisadores, que gostam de ir a fundo, que gostam de trabalhar a informação. Então, e normalmente, uma área também que a gente trabalha é informações que eu sei e informações que eu deveria saber. Então, às vezes eu sei um monte de coisa, mas essa deveria saber pode ser uma chave extra para você descobrir algum detalhe que você não tinha percebido antes. Então, é uma fase muito rica e cheia de informações. Depois que você gera muitas informações, a gente faz a convergência, a gente faz a escolha, baseado principalmente em qual é o item importante, qual é o item que eu tenho poder de mudança ou influência para mudar, e qual é o item que eu posso usar a minha imaginação. Então aí eu escolho o que está acontecendo, eu vou afunilando no processo para entender exatamente quais são os pontos importantes no meu processo de mapear. Nessa fase, vocês vejam, o processo todo a gente vai trabalhando com tipos diferentes de pensamento. O tempo todo no processo, em cada fase, além de trabalhar com o pensamento criativo e o avaliativo, eu trabalho com pensamentos diferentes. Então, por exemplo, quando eu estou mapeando, eu estou trabalhando com o pensamento diagnóstico. Então, o tempo todo é um pensamento de análise, de diagnosticar, de mapear, de buscar dados, de informação. Então, o processo, além de ter essa conotação de abrir e fechar, divergente, convergente, geração e escolha, eu trabalho com vários estilos de pensamento. E por isso, normalmente, eu uso grupos de pessoas que têm modelos de pensamentos diferentes para ajudar. A terceira fase do processo, depois que eu mapeei, eu quero visualizar. Aonde que eu vou chegar? Então, eu quero olhar para frente e sentir que aquilo que eu mapeei, quando nenhum daqueles incômodos, nada daquilo que eu registrei tiver mais acontecendo, aonde que eu chego? Como é que será esse produto? Como é que eu vou visualizar as pessoas usando o meu produto? Como é que eu vou sentir os meus consumidores usando o meu serviço, o meu produto? Que modificações eu enxergo no mercado acontecendo? Então, é a área que você vai usar a sua imaginação. Presta atenção que as duas primeiras, eu usei muito o meu córtex, o meu racional, o meu analítico. Essa é a fase que faz a diferença, porque aqui eu começo a usar a imaginação. E é nessa fase que a gente trabalha muito com ferramentas que vão levar a equipe ou a pessoa a imaginar, acessar um pouquinho mais daqueles 2% do potencial imaginativo dele. Então, ele vai olhar qual é o alcance desse meu produto, qual é a visão, para onde que eu vou. Depois que eu cheguei lá e tenho muito claro, eu estou aqui,
eu sei o que está acontecendo, eu vou chegar aqui, porque é isso que eu visualizei e imaginei. Vocês notam que existe uma distância entre aonde eu estou e para onde eu vou. É essa distância, esse buraco que existe, é que são as oportunidades e os desafios. Como é que eu faço para sair de lá e chegar aqui? Como é que eu busco tecnologia? Como é que eu acho os parceiros? Como é que eu faço meu produto ter esse e esse benefício? Como é que eu gero essas e essas características? Então, essa análise entre o que está lá e para onde que eu vou, vão gerando as oportunidades. E mais uma vez, eu gero muitas oportunidades, enxergo todas as oportunidades de várias perspectivas diferentes e depois faço novamente a escolha daquilo que é mais sensível, que está mais perto da minha visão final e que vai me levar para chegar aonde que eu quero. Nessa fase, eu estou usando o pensamento analítico. Depois que eu definir claramente o meu objetivo, aí é fácil. Porque um problema bem definido é um problema resolvido. Então, uma vez que vocês sabem claramente de onde vocês estão, para onde vocês vão e qual que é o seu grande desafio, agora vem a parte mais divertida que todo mundo conhece. É o nosso amigo brainstorming. Que, na verdade, o brainstorming, de todas as ferramentas que a gente usa, é a que menos quebra paradigma. Porque o brainstorming, para ele ter a eficácia de um processo criativo, ele tem que usar coisas conjuntas, ele tem que usar associações diferentes. Senão ele não consegue quebrar paradigmas. Eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante, que é um exemplo de quebra absoluta de paradigma num produto gerado. Nossa, mas eu estou apanhando aqui do computador. Cadê a setinha? Ah, achei. Uma barata. Se eu pedir para vocês ideias para o setor médico, de saúde, relacionados com uma barata, quem é que se arrisca? Eu quero uma ideia de um produto relacionado com uma barata para o setor de saúde, vital da saúde. Contaminação. Pode criar uma barata que ela, ao invés de sujar, ela vai limpar o ambiente. Descontaminante. Descontaminante. Legal. Estudar a capacidade de sobrevivência das baratas em ambientes que para nós é Inóspitos. Então, estudar a capacidade de sobrevivência da barata em ambientes inóspitos. Estudar a barata para ver se ela tem alguma solução medicinal, de repente você pode tirar da barata e transformar em remédio, uma droga. Estudar a barata, seus mecanismos, para ver se ela tem alguma coisa que possa ser adaptado. Uma ação e reação do ser humano diante da barata. Aquela coisa que te leva, aquela adrenalina, o grito que você tem em cima de uma barata, isso motiva alguma coisa. Vocês chegaram... Ou estudar o quê? Longevidade da barata. Tentar fazer uma barata estéril para evitar multiplicação e um dia exterminar Com a barata. Tá. Mas eu só trouxe esse exemplo porque esse exemplo no dia que eu conheci me chocou tanto que eu falei... E o mais engraçado é que essa metodologia de analogia é extremamente potente no processo criativo. Hoje, o grande avanço da medicina e em algumas áreas de tecnologia em geral, elas estão nascendo das analogias. Então, hoje eu diria que mais de 80% de tudo que é desenvolvido na área médica, ela está saindo de processos analógicos com natureza, reino animal, reino vegetal. Então, é uma ferramenta que eu uso no Imaginar para a gente sair fora do nosso padrão de pensamento. E vocês chegaram muito perto, porque, na verdade,
a barata foi a analogia usada para o desenvolvimento de um coração artificial. Só para vocês terem uma ideia, esse coração artificial que já está em teste para implementação ainda nos próximos meses, ele foi desenvolvido na Índia, por um professor na Índia, que ao olhar o processo digestivo, a estrutura digestiva da barata, viu que o coração da barata era composto por 13 compartimentos diferentes, parecido uma salsicha. E isso dava para ela uma característica diferenciada, enquanto o homem, ele é formado por 3 ou 4, não sei, eu acho que o homem tem 4 compartimentos. Não, aliás, nós temos 2. E esse coração novo que está sendo criado, ele está sendo criado com 4 ou 5 compartimentos. Só que a grande diferença, ao ele fazer esse novo modelo, ele barateou o coração artificial que custava $50 mil, ele está sendo comercializado em teste por $2.500. Então, é esse tipo de mecanismos e ferramentas que a gente precisa trabalhar no processo de criação para nos tirar dos nossos padrões. Então, o tempo todo, quando vocês estiverem gerando, se conhecem o desafio e querem gerar, vocês têm que trabalhar com ferramentas que quebrem paradigmas. Ferramentas de geração de ideias que levem vocês para outros universos. Será que eu consigo? Achei. Então, nós agora, uma vez definido as ideias, eu escolho as ideias, aquelas que são mais promissoras, e vou transformar essa ideia numa solução. E quando eu faço isso, e aqui é uma outra área sensível, lembra que eu falei? 30 mil novos produtos são colocados no mercado, 90% não sobrevivem. É nessa hora que vocês têm que fazer um processo de avaliação do que foi gerado. Quais são os recursos, quais são as oportunidades, quais são as resistências, quem é que vai me ajudar, quem vai me impedir, quais são os empecilhos, quais são as barreiras, eu tenho tecnologia, eu preciso de parceiros. É essa análise que vai transformar a sua ideia em uma solução. É uma área que a gente precisa também gastar um pouquinho mais de tempo e elaborar. Aqui você vai precisar de pessoas que tenham muito paciência em planejamento. Planejar detalhadamente como é que vai ser essa transformação. Depois que vocês conseguiram desenhar claramente essa transformação, aí vem a última fase, que é a fase da ação. Que aí entra o pensamento tático, que aí começa a implementação da sua ideia. Obviamente que entre você desenhar e ação, dependendo do produto, tem um protótipo que vocês devem fazer testes, tá? E depois dessa fase a gente vai para os resultados práticos. E aí é o controle. É quando você vai controlar administrativamente se o resultado está acompanhando, que não está acompanhando, se o mercado está respondendo, aonde fazer para retroalimentar o projeto, o processo como um todo. Então, esse é um processo, é o processo do imaginar, que é base para criar a inovação e gerar novas ideias de produtos, serviços dentro das companhias. Basicamente é isso que eu trouxe para vocês. Eu vou terminar minha palestra com um vídeo que eu adoro, que eu trouxe para vocês, muito representativo do que é inovar. Então, apaga a luz para mim, por favor. Já acabou.
Pode passar outro. Tem mais uma. Só dar um clique. Deixa eu dar um clique. Gente, obrigada. É isso aí. Tem perguntas e respostas? Tem algumas perguntas pela internet. Quem tiver algumas perguntas quiserem repassar, por favor. Oi. Qual é o nome da esfera? É Hoberman. Hoberman. É H. H. H-O-B-B-E-R-M-A-N-N. M de Maria, A-N. N de nada. Primeira pergunta é a seguinte, Solange. Existem atividades que eu posso implementar na minha empresa para estimular a criatividade da minha equipe? Lógico, existe sim. Eu acho que, primeiro, começar com as sessões de brainstorming. Então, começar devagarzinho, com pequenos desafios, sempre motivar a turma para gerar coisas novas, ideias. Então, você começa com desafios pequenos para com que as pessoas se acostumem a contribuir com ideias diferentes e inusitadas. Porque as pessoas têm uma barreira muito grande de se arriscar. Elas têm medo de se expor. Então, começar com pequenas sessões de brainstorming para você estar sempre envolvendo a sua equipe com geração de novas ideias. Essa é uma das oportunidades. Outra é começar a colher ideias, fazer programas de comunicação. Quem gerar uma ideia para isso, assim, ganha um prêmio. Todas as vezes que a gente faz processos de inovação, é importante reconhecimento e premiação. Não dá para você fazer processos de inovação no qual as pessoas só gerem e não tem um reconhecimento e uma utilidade para o que elas geraram. Então, o processo tem que ser uma coisa contínua. Você tem que gerar, escolher, aplicar e fazer com que isso tenha sempre conhecimento, premiação, e aquelas que não são absorvidas tem que ter um destino. Senão as pessoas também se desestimulam. Como eu posso identificar se alguém é criativo durante o processo de seleção? Olha, eu não sou expert na área de talentos, mas eu acho que hoje em dia a gente tem até um livro no mercado chamado Iconoclasta. Iconoclasta significa quem derruba ícones. São aquelas pessoas que sabem que aquilo não pode fazer, então é aquilo que elas fazem. Então, buscar o iconoclasta que existe dentro de cada um de nós. E o jovem tem muito isso, né? É um indagador, ele questiona, ele traz coisas novas, é questionador, ele não está só focado num assunto, ele tem interesses diversos. E sempre buscar trabalhar em times multivariados, multifacetados. Esse é uma pista para pessoas talentosas. A última pergunta é a seguinte. Quais são os critérios importantes para o processo de criação? Quais são os critérios? Critérios. Olha, tem muito a ver com o que eu falei. Um processo, ele tem geração, escolha e implementação. Então, você tem que ter critérios muito claros. Se você vai trabalhar no início da curva de inovação ou no final da curva, quais são os critérios de escolha e quais são as premiações. E qual o destino que você vai dar para aquelas ideias que não forem aproveitadas. Então, assim que você estrutura um processo, você começa fazendo uma sensibilização das pessoas que aquilo vai começar. O que você espera delas, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que instrumentar as pessoas. Você tem que dar para elas ferramentas para que elas possam criar coisas diferenciadas. Então, basicamente, o critério que você tem ao implementar é ter muito cuidado com as 3 fases, ter critérios e objetivos muito claros e que eles estejam em linha com os objetivos estratégicos da empresa, reconhecimento e premiação e ter o cuidado para aquilo dali não se perder. Então, ele ser um processo sempre renovável e dar a chance das pessoas contribuírem com o próprio processo. Foram essas perguntas. Agradeço novamente sua presença aqui, Solange, ótima palestra. E obrigada novamente a todos vocês. Obrigada, gente. Até mais.